Dentro da doença, o grande sintoma dela é a dor de cabeça. Então, vocês, pacientes que estão assistindo esse vídeo, chegam para a gente e dizem assim, eu estou com a dor de cabeça. E quando vocês falam que eu estou com a dor de cabeça, o médico vai avaliar uma série de características dessa dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é o sintoma, a enxaqueca é a doença. E para você pegar essa informação de um sintoma e chegar a uma doença, você começa a juntar uma série de informações que vocês dão. Por isso que a gente, médico, na hora que está consultando, a gente começa a fazer, às vezes, algumas perguntas diretivas. Essas perguntas têm justamente o objetivo de responder essas lacunas para daí a gente fechar o diagnóstico da enxaqueca. A enxaqueca é uma doença primária, então ela surge do cérebro, e ela não tem uma causa conhecida, a gente não sabe o que é que causa ela, né? Tem um monte de teoria fisiopatológica, por que ela acontece, normalmente teorias relacionadas aos vasos, daí a característica dela ser pulsátil, se é alguma dilatação dos vasos, muita teoria relacionada à redução de algumas substâncias dentro do cérebro que ocasiona, né? A gente sabe que é uma doença genética, tem um papel genético importante, por isso que é comum a gente ver histórias familiares, né? Tem relação também com o hormônio feminino, por isso que ela é mais comum em mulheres do que homens, e muitas vezes as mulheres elas ciclam, né? Tem períodos do período menstrual que piora a dor de cabeça. Então, todas as características, né, juntando com a dor de cabeça, normalmente pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, ela dura algumas horas, 4,72 horas em média, é recorrente, acontece várias vezes, né, e normalmente não tem nenhum déficit focal neurológico, né. Existem alguns casos de enxaqueca que podem surgir, alteração de fala, até fraqueza, mas é o raro do raro. Nesses casos, normalmente, a gente tem que excluir outras doenças. Por exemplo, a preocupação de todo mundo que tem dor de cabeça é dizer assim, será que não é um tumor, não é outra coisa? Normalmente não, porque essas doenças elas já foram afastadas. Quando tem alguns sinais de alerta que gera dúvida do médico, aí acaba a gente pedindo esse exame de imagem. Então, enxaqueca é isso. A confusão que é feita é porque às vezes usam o termo enxaqueca como se fosse sinônimo de dor de cabeça, e não é. Uma coisa é um sintoma, outra coisa é o diagnóstico, uma doença, tá bom? E o critério basicamente dela é critério clínico, né? O médico avalia, ele junta essas informações e dá o diagnóstico. Então, não é necessário pedir ressonância em todo caso de enxaqueca. Muitas vezes a gente tem dúvida, né, pela característica e tal, e acaba pedindo o exame de imagem, né? Normalmente é para excluir tumores, né? Tem paciente que tem uma dor muito intensa, chega no pronto-socorro, às vezes a gente precisa até estudar vaso, né? Angiorressonância, ou angiotomografia, mas de um modo geral, pelas características que a gente já fez, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.